Jejum. Como encontrar respostas e se aproximar de Deus. Do autor John Eckert. Áudio 13, capítulo 13. Jejuando para alcançar a libertação da culpa. Assim, seja qual for o meu modo de crer a respeito destas coisas, que isto permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Romanos 14, versículo 22. A culpa é uma das piores coisas a que você pode conferir controle sobre a sua vida. A culpa surge da condenação, da vergonha, da falta de valor, do constrangimento, da baixa autoestima e de sentimentos de inferioridade, de classe inferior, a raspa do tacho, sempre o último, inseguro, nunca bom o suficiente. A culpa é a raiz de incontáveis doenças e infelicidades. Há pessoas que passam a vida inteira sentindo culpa por algo que fizeram anos atrás. Elas nunca conseguem se perdoar por algo que fizeram ou que deixaram de fazer e acabam literalmente punindo a si mesmas. Essas pessoas se sentem indignas, envergonhadas e constrangidas, sentimentos que com frequência se transformam em rejeição a si próprio. A culpa é um demônio terrível e você precisa se libertar dele. Você pode pedir que Deus o perdoe e também pode pedir perdão às pessoas que você machucou. Mas o mais importante que você pode fazer é perdoar a si mesmo. Essa é a parte mais difícil para muita gente. Muitas pessoas acreditam que Deus perdoa e o próximo também, mas elas mesmas seguem sem se perdoar. Todos nós já fizemos coisas das quais não nos orgulhamos, mas é preciso lembrar que, quando fazemos todo o possível para consertar uma situação, Jesus nos faz justos. Ele nos recobre. Se você não aceitar essa verdade no seu espírito, então ficará aberto para sofrer com muitas doenças e enfermidades, porque existe uma ligação entre o espírito, a alma e o corpo. A Bíblia diz: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Está lá em 3 João 1, versículo 2. Sua alma é sua mente, suas vontades e suas emoções. Se a sua alma não está saudável e você se sente atormentado pela dor, pela vergonha, pela culpa, pelo medo ou pela rejeição, então o seu corpo acabará invariavelmente afetado. Nem sempre isso acontece da noite para o dia. Quanto mais você carregar esses sentimentos, tantos mais estragos eles farão. Liberte a sua consciência. Ser libertado significa ser desculpado e perdoado. Você foi perdoado pelo Pai, pelo sangue de Jesus. Você foi libertado da culpa, da vergonha e da condenação. Mas você também precisa se libertar da lei, o legalismo. A lei traz condenação e julgamento, mas Jesus traz perdão e reconciliação. Nós libertamos a consciência quando aplicamos o sangue de Jesus com a fé. Satã usa a culpa e a condenação para abater os fiéis. Os fiéis que não compreendem a graça têm dificuldades de viver uma vida cristã e não conseguem alcançar os padrões religiosos impostos pelo legalismo. Ser liberto na consciência significa alcançar paz de espírito. A paz de Deus é que governa o seu coração. Em nome de Jesus, eu me liberto de toda culpa, vergonha, condenação, autocondenação e legalismo. Amém. Orações para combater a culpa e a condenação. Eu repreendo e expulso todo demônio da culpa, da vergonha e da condenação pelo sangue de Jesus. Eu amarro e expulso todo espírito de falta de valor em nome de Jesus. Eu me liberto do diabetes nascido da rejeição, do ódio a mim mesmo, da herança maldita e da culpa. E ordeno que esses espíritos me deixem em nome de Jesus.
Eu me liberto do lupus, nascido da rejeição a mim mesmo, do ódio de mim próprio e da culpa, e expulso esses espíritos em nome de Jesus. Eu me liberto da esclerose múltipla, nascida do ódio de mim mesmo, da culpa e da rejeição paternal, e expulso esses espíritos em nome de Jesus. Perdoa-me, Senhor, por permitir que o medo, a culpa, a rejeição e o ódio a mim mesmo, a falta de perdão, a amargura, o orgulho e a rebeldia abram a porta para qualquer doença e enfermidade. Eu renuncio a essas coisas em nome de Jesus. Destruindo o jugo e removendo o fardo. Eu removo todo fardo falso colocado sobre mim por pessoas, líderes e igrejas, em nome de Jesus. Está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 6. Eu removo todo fardo pesado colocado em minha vida pelo inimigo, em nome de Jesus. Que tua unção tire o fardo dos meus ombros e o jugo seja quebrado. Isaías 10, 27. Tira o peso dos meus ombros. Salmos 81, verso 6. Eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade. 1 Pedro 5, versículo 7. Eu entrego minhas preocupações ao Senhor e Ele me sustém. Salmos 55, verso 22. Senhor, destrói o jugo do fardo do inimigo e quebra a vara de castigo do opressor, como no dia da derrota de Midian. Isaías 9, versículo 4. Que todo jugo de pobreza seja destruído em nome de Jesus. Que todo jugo de doença seja destruído em nome de Jesus. Que todo jugo de escravidão seja destruído em nome de Jesus. Gálatas 5, versículo 1. Que todo jugo desigual seja destruído em nome de Jesus. 2 Coríntios 6, 14. Eu destruo todo jugo e fardo de religião e legalismo colocado em minha vida por líderes religiosos em nome de Jesus. Mateus 23, versículo 4. Que toda pedra pesada se afaste da minha vida, em nome de Jesus. Zacarias 12, versículo 3. Eu tomo sobre a minha vida o jugo e o fardo de Jesus. Mateus 11, versículo 30.